Eu queria muito olhar o rosto de todo mundo, né? Abrir as câmeras. Dizem que com câmera fechada a gente não ganha dinheiro, não conquista dinheiro, hein? Bem, eu me chamo Artemis Moura, eu moro hoje em João Pessoa, não sou daqui, sou do interior de Rondônia, sou mentora e especialista em comportamento humano e neurociência. Quando o Alexandre me convidou, eu gostaria muito de falar sobre aqui, trazer um pouco da minha experiência sobre prosperidade, né? Que muita gente tem uma definição muito rasa de prosperidade e é o que nos limita, acaba nos aprisionando em certos momentos, fase dos nossos negócios, e aquela hora que a gente força, se esforça, busca estratégias, técnicas e conhecimentos, e não consegue acabar avançando, tendo um crescimento, né, escalando, tanto no faturamento também, quanto no crescimento dos negócios mesmo. E como nós, seres humanos, somos muito materialistas, nós estamos muito focados no fazer, agir, na ação. Mas tem algo que fica muito invisível, que hoje é muito mais comentado, mas não era tanto, que é a causa sutil, que eu dou o nome. Eu chamo de causa sutil, que é onde é o pano de fundo que a gente não consegue ver, o que nos aprisiona mesmo nos nossos resultados dentro dos nossos negócios. E isso é uma forma de que é uma experiência minha, que eu passei por isso, por esse processo, para hoje ser quem eu sou e o quanto eu faturo e o quanto eu estou fazendo crescer o meu negócio. Então, aquele esforço que eu costumo nomear de esforço burro, que a gente traz uns padrões repetidos no decorrer da nossa vida, né? Que foram aprendidos atrás. Então, a gente acaba acreditando que para se ganhar dinheiro, para se ter dinheiro, conquistar, né, uma vida próspera, abundância financeiramente, a gente precisa se trabalhar bastante. Então, a gente aprendeu isso lá atrás, escutou de algum momento da nossa vida, dos nossos pais, de tios, enfim. E eu queria perguntar para vocês aqui o que vocês entendem quando vocês escutam a palavra prosperidade. O que vem na cabeça de vocês em relação à prosperidade? Só para eu saber mais ou menos assim o nível mesmo do que como vocês pensam e falam e vê a prosperidade na vida de vocês. Bom, prosperidade para mim não é só financeiramente, profissionalmente, na vida familiar, também Perfeito. transbordando na vida das outras pessoas. Então, para mim, assim, é algo que ultrapassa barreiras, que tem que ultrapassar barreiras. Se for algo básico, só financeiro, para mim não é escalável. Porque por dinheiro, ninguém é feliz só com o dinheiro. Tem que ter algo a mais. A saúde, principalmente, a família, um filho. Então, tem outras Perfeito. coisas que você disse, que é uma pessoa próspera ou não. Perfeito, perfeito. Alguém mais? Bem, não dá de ver o nome das pessoas, né, Não dá para ver o Alexandre? nome de vocês, mas o Matheus está aqui, o Flávio também acabou de entrar, Crispim está por Bem, aqui também. A gente está falando, Crispim, tu acabou de chegar, sobre questão de prosperidade. O que é que você entende por prosperidade? Só para basear aqui o nosso bate-papo de hoje. Boa noite. boa Assim, o que eu noite. entendo de prosperidade é o seguinte: por exemplo, um grão de mostarda, né? Para ele prosperar, a gente precisa colocar pressão. E essa pressão que a gente coloca vai ir para o escuro. E assim, a prosperidade, muita gente acredita que prosperidade ela quer falar sobre dinheiro. E não. Às vezes você é próspero na sua saúde, você é uma pessoa que nunca adoece, você é próspero na sua família, é uma pessoa que sempre está ali à disposição para ajudar a sua família. Claro, né? Existem N motivos. Mas assim, na minha visão de prosperidade, não está ligado diretamente a dinheiro, e sim
algo existencial que eu possa ali medir, algo que eu possa ver se... Porque hoje eu vejo muito assim, aquele vazio existencial. Eu acho que esse ponto do vazio existencial é justamente porque essa pessoa não entendeu que ela é próspera. E às vezes ela acredita que chegar no sucesso, a gente vê muitas pessoas que chegaram no auge de um sucesso, né, aí com as redes sociais e tudo mais, e sempre eles sentem que está faltando algo. Né? Alguns até vão para procedimentos estéticos e coisas do tipo. Então, a prosperidade, ela é bíblica, né? E é algo que está no próprio desenvolvimento da natureza. E não quer dizer que a prosperidade seja dinheiro. Há algum tempo eu pensei que a prosperidade fosse dinheiro. Você ser próspero, não, você precisa ter dinheiro. Não. Às vezes eu sou uma pessoa totalmente alegre e as pessoas que chegam próximo de mim, elas se alegram porque eu sou uma pessoa que contagia o alegre. Então, isso, para mim, isso é prosperidade. Entende? Então, assim, é algo bem relativo essa questão de prosperidade. Eu acho que a gente precisa ir buscando conhecimentos para entender realmente o que e aonde está ligado a nossa prosperidade. Então, Perfeito, a minha visão é essa. perfeito. Prosperidade é exatamente isso que vocês dois trouxeram, sim. É um movimento de expansão, né? Boa De noite. desenvolvimento. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Carla, sou paraibana, sou de João Pessoa, hoje resido em Fortaleza. Prosperidade para mim hoje está muito relacionado à liberdade, né? E não tem como você falar de liberdade, falar de prosperidade, sem falar da parte financeira também, né? Porque a liberdade financeira, ela te dá poder. E a liberdade, ela é um poder, né? Que te dá a condição, inclusive, de você alçar voos mais altos, buscar algo mais grandioso para a sua vida. E, consequentemente, quando você tem esse poder, você também consegue ajudar os teus próximos, teu filho, alguém da tua família que precisa de você. E essa junção que traz também junto para a gente essa conquista, né, de ter liberdade para poder curtir um momento ao lado da família e não só estar ali morrendo de trabalhar todos os dias, de domingo a domingo, sem ter oportunidade de vivenciar, né? Tá passando pela vida só por passar, sem viver realmente. Acho que é mais por aí também. Exatamente. Prosperidade, ela tem uma definição de expansão de movimento. Quanto mais eu me desenvolvo como pessoa, quanto mais eu busco conhecimento, eu vou me desenvolvendo, eu vou me descobrindo, né? Então, ela traz ali, quanto mais a gente se desenvolve, a gente vai descobrindo a nossa potência, do que somos capazes. E aí o que tanto perguntam, né? Qual é o meu propósito? O propósito você se descobre durante a sua jornada de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de prosperidade, as pessoas já têm até medo de falar sobre dinheiro. Porque isso existe, na verdade, uma crença dentro da gente, devido às nossas experiências, das nossas vivências de todos esses anos de vida, de que a gente tem um pouco de receio, sim, de falar, de um repulsa, né, de falar sobre dinheiro, de chegar e abrir a câmera e falar assim, não, prosperidade também está relacionado a isso, com mais firmeza. Temos esse medo, mas existe um pano de fundo atrás disso, emocional. O que a gente estava começando no nosso bate-papo. Por que que as pessoas não conseguem ser prósperas como um todo? Que foi eu esqueci o nome da primeira pessoa que falou, porque não está aparecendo o nome aqui para mim. Felipe. Felipe trouxe bem bacana, porque assim, o que acontece com nós? A gente acaba separando, né? Vida profissional, vida pessoal, vida física ali, e você vai separando como se fosse uma pizza por partes, mas você é um todo. E a prosperidade é exatamente isso, é um estado de preenchimento. O que Crispim falando, que tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são vazias por dentro.
É justamente esse estado. Prosperidade é quanto mais eu me preencho, mais eu me desenvolvo, eu transbordo e multiplico, servindo o mundo, né? As pessoas ao meu redor, com o meu conhecimento, o que cada um aqui faz de uma certa forma durante o dia com suas profissões. Então, mas tem muita repulsa em relação ao financeiro. E o porquê que às vezes isso trava a gente a tomar decisões dentro dos nossos negócios. Quando a gente quer fazer uma transição de carreira, quando a gente quer trazer arriscar, sabe? Fazer aquele risco muito maior ali de fazer um investimento maior no nosso negócio. Por que a gente tem esse medo? Esse medo de estar arriscando mais? Porque existe um sentimento de culpa. Explico melhor. Todas as vezes que a gente vai romper padrões nas nossas vidas, e padrão financeiro um, é um caminho que a gente acaba quebrando, rompendo, o que aconteceu comigo, porque quando criança, eu escutava muito em relação ao dinheiro, né? É, porque ganhar dinheiro é difícil. Para você ter dinheiro hoje, você precisa trabalhar muito. Só quem tem dinheiro, quem nasceu em berço de ouro. Ou então, eu sou dessa época, gente, vai até aí falar da minha idade, mas eu escutei muito do meu pai falar para mim que para eu me tornar gente, eu precisava fazer faculdade, ter um diploma. Então, todos esses ensinamentos que foi trazendo e eu acreditando como verdade absoluta na minha vida, me fez travar por muitos anos ser uma pessoa próspera, como um todo. Quanto mais eu olhava para a minha vida profissional, eu trabalhava, e eu não conseguia sair do resultado que eu tinha. Então, eu vivia naquela síndrome do pelo menos. Trabalho, pelo menos eu estou pagando meus boletos. Pelo menos eu tenho uma casa, não moro na rua. Pelo menos eu consigo fazer as minhas compras do mês. Pelo menos eu pago a escola dos meus filhos. E você vive naquela escassez do pelo menos. O tempo inteiro vibrando na dificuldade. Não estou dizendo que a vida é fácil. Não é fácil para ninguém, porque vida de adulto tem as suas adversidades, suas circunstâncias mesmo, diariamente. O problema é que a gente não está conseguindo lidar com o que a gente não olha, que são as nossas emoções, onde mais trava os nossos resultados profissionais e como um todo, porque quando a gente está ruim numa área da vida, a gente vai estar ruim em tudo o resto, porque a gente não vai ser um bom esposo, um bom pai, porque você vai estar o tempo inteiro vibrando naquela dificuldade do que está apresentando dentro do teu trabalho, dentro da tua empresa. Então, quando a gente remete a esses padrões que a gente repete de uma forma inconsciente, porque a gente não consegue identificar isso, porque, mais uma vez, a gente vive no automático, né? Você levanta, já naquela correria, atrasado às vezes, nem lembra de reuniões, de compromisso, quando vê o dia acabou, você foi produtivo ou você foi ocupado no final do dia? Você está indo na direção do que você realmente quer conquistar ou você só está indo, deixa a vida me levar? Porque às vezes, muitas das vezes, a gente acorda assim. A gente não tem intencionalidade no nosso dia, nas nossas ações. Só que a gente está querendo resultado. Mas como ter resultado se eu não consigo nem saber me posicionar dentro dos meus negócios em relação a isso? Por exemplo, eu era uma líder, eu trabalhei dentro de uma empresa fora do Brasil. E eu era uma líder muito arrogante, gente. Muito arrogante mesmo. E eu não conseguia fazer com que a minha equipe se desenvolvesse. Então, assim, a minha forma de me posicionar dificultava todo o ganho da empresa. E às vezes a gente não identifica isso. Às vezes são padrões que a gente carrega e a gente acredita que isso é liderança. E a gente impor as coisas para as pessoas. Então, a prosperidade eu vejo muito dessa forma. Quanto mais eu busco conhecimento, mais eu consigo me desenvolver, mais eu consigo me preencher como um todo
Entende? E assim eu poder multiplicar. Quanto mais eu multiplico, sirvo, a vida me devolve. Não tem como a gente chegar a ficar numa vibração de escassez, de falta, correndo atrás, seja do dinheiro, seja dos resultados, mas vibrando a todo tempo escassez, falta. E é isso que acontece dentro do nosso dia a dia, no nosso trabalho. Porque quando a gente está lá trabalhando e buscando, quais são os pensamentos que você tem sobre você? Quando você está aí sozinho, deitado numa rede, pensando, quais são os pensamentos? Vibrando o tempo inteiro em dificuldade? Na luta diária? O que você vibra mais? Porque queremos muito resultados, mas nós somos como assim, ó, como uma antena. Nossos pensamentos, eles não são silenciosos. Eles emitem um sinal a todo tempo. Isso aqui não é místico, não, tá, gente? Isso aqui é comprovado cientificamente. Então, a gente está vibrando a todo tempo sinal. Qual é a qualidade desse sinal que você está emitindo para o mundo, para a vida, para as pessoas? O mesmo sinal que a gente emite, a gente recebe. Então, você está vibrando mais na escassez, na falta, no medo de investir mais, no medo de dar aquele passo mais arriscado dentro do teu negócio. Ansiedade repele prosperidade. É uma frase que eu carrego para minha vida. Quanto mais medo eu tenho de agir, de tomar decisões, mais distante da prosperidade eu tenho. E quando eu falo de prosperidade, como mesmo vocês já trouxeram, é exatamente esse crescimento. É o de poder acessar a minha potência e receber da vida. Porque eu costumo dizer que está tudo preparado, né? Tudo já está preparado. A gente que precisa se colocar em movimento em direção do que a gente quer. Porque tem muita gente que está ainda lá colocando culpa em Deus, né? Ah, porque fulano tem sorte, porque não sei quem tem sorte, e ainda está no papel de vitimismo. Mas, se você se coloca em movimento, a vida te devolve. Mas como você está se colocando em movimento? Na falta, na escassez? Quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais ele foge da gente. E eu falo muito sobre o dinheiro, porque nós todos somos empreendedores aqui, acredito que todos, né? Sejam empresários, empreendedores. Então, queremos sim. E não temos que ter medo nem vergonha de falar sobre faturamento. E hoje eu te pergunto, qual é a facilidade que você tem de sentar numa mesa com teus amigos e falar sobre dinheiro? Você tem essa dificuldade? Tem muitas pessoas que têm medo de falar, medo de mencionar. Então, tudo isso existe um pano de fundo, que são as crenças, que são os padrões que a gente carrega na nossa vida. E isso é a prisão invisível que a maioria das pessoas não consegue enxergar, que estão dentro delas e não consegue prosperar. E prosperar mais uma vez eu vou repetir, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu sirvo. Quanto mais eu sirvo, é aí que é a hora que Deus não fala, eu não vim para dar abundância à vida de vocês. É isso. Quanto mais eu sirvo ao mundo, mais eu tenho para mim também. Então, ter dinheiro, ganhar dinheiro, pensar em dinheiro, em faturamento dentro dos negócios de vocês, não é algo ruim, como a gente já escutou. Acredito que muitos devem ter escutado isso. Não é ruim. E a prosperidade está muito relacionado ao nosso sistema familiar. Muito mesmo. Até eu entender essa dinâmica, eu ralei muito. Eu já tive padrão de vida muito alto. Eu conquistei o que eu queria, mas eu perdi tudo. Eu perdi tudo justamente dessa vibração que eu tinha.
na escassez, na falta. Eu tinha medo de perder dinheiro. Muito medo de perder dinheiro. Então eu até conquistei o padrão. Mas eu perdi absolutamente tudo. Eu comecei praticamente do zero. Hoje eu já estou começando a ter uma outra visão. E tudo isso parte do quê? Da percepção que a gente tem da gente como pessoa. É a nossa autoimagem. E é um assunto que muitos empreendedores é difícil até de se falar, porque acreditam que é balela, né? E não é, gente. É algo que realmente é um método que hoje eu trabalho dentro das minhas mentorias, com as minhas mentoradas, e foi aplicado em mim. Eu falo que eu sou o meu maior case, porque mudou completamente quando eu rompi padrões que me aprisionavam completamente a coisas que se repetiam dentro da minha família. Então, eu cheguei numa determinada, foi em 2018, eu falei, não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver nessa dinâmica de montanha-russa o tempo inteiro. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, eu não sei o que vai ser. Eu tenho hoje 2 filhos, sou divorciada. Então, assim, eu sou provedora hoje da minha casa, mas foi muito difícil no meu início até eu entender. E eu rompi todos os padrões com a minha família. E romper não quer dizer que eu sou menos filha deles, que eu ignoro e não honro a minha história com eles. Ao contrário, eu honro muito a história que eu tenho. O Alexandre falou alguma coisa? Pode ligar, Alexandre, teu microfone. Não? Então, o que acontece com a gente? Nós somos muito leais, porque nós, seres humanos, precisamos e temos a necessidade de nos sentirmos pertencente a algo. Seja um movimento, uma ideia, a um ambiente. Então, isso faz com que a gente seja leal também às nossas histórias, ao que foi nos ensinado pelos nossos pais. Entende? Então, todas as vezes que a gente pensa na possibilidade de romper algo que vá ao contrário da dinâmica familiar, você já inconscientemente já consegue sentir a culpa que vem dentro. Eu não posso ganhar mais do que meu pai. Eu não posso ser o milionário da minha família, vamos dizer assim. Eu não posso ser, por exemplo, no meu caso, eu vou falar, eu rompi a questão do sedentarismo da minha família. Então, eu rompi isso. E depois que eu rompi, todo mundo mudou. Mas até onde eu era há 6 anos atrás, todo mundo vivia da forma que viviam. Por quê? Porque nós vamos replicando os padrões e a gente não consegue identificar no dia a dia o que realmente nos prende. Por que não? Se ele nos deu tanta prosperidade, tanta abundância na vida, por que não você? Por que não eu? Só que você precisa estar preparado para você receber. Você imagina você receber tudo que ele preparou assim, de mão beijada. Seria loucura nesse mundo que a gente vive hoje, né? Às vezes, a gente tem que se desprender para a gente conseguir avançar. Eu acho muito isso. Eu, Exatamente. eu fui criado no sítio também, assim. Eu não tinha um posicionamento, direcionamento nem nada. Mas eu sabia que se eu permanecesse naquele ambiente, eu ia ficar o que a maioria das pessoas são à minha volta ali. O que a maioria das pessoas ali se tornaram. Morrer ali no sítio mesmo. Aí eu disse, cara, eu tenho tem que ter algo a mais. Tem que ter algo que Tem que ter faz você ambição pela acordar. vida. Tem que ter algo que dá um propósito para você existir e ajudar as outras pessoas. Como é que você vai ajudar outra pessoa se você necessita de ajuda? Exatamente. Primeiro eu, para depois vir o mundo. Se desprende das amizades também. Tem amizade que, tipo assim, fica prendendo de você avançar. Você não consegue avançar com aquela amizade ou com aquela pessoa do seu lado. Então você precisa se desprender dela para continuar avançando. Aconteceu muitas vezes comigo também. Eu acho que aconteceu com vocês também, né?
É fantástico o que você trouxe agora, porque você acredita que a maioria das pessoas tem dificuldade de mudança devido a se desprender de ambientes, amizades, não querem porque tem medo, porque existe ali uma dependência emocional muito grande de rejeição, talvez, de abandono, e não querem se desprender daquilo porque eles vão poder, é como falamos no início, né? Eu acho que estava só eu e Alexandre, das pessoas te olharem, te rotularem como o chato da vez, da rodada, que é o que não sai mais, é o que não gosta de ir para uma academia, é o que está se alimentando melhor. Então, somos rotulados como os loucos da história, né? Eu sou rotulada como a louca de acordar 3 horas da madrugada para ir correr. Eu sou essa louca e rotulada por todo mundo. Mas quando eu tenho essa minha autoestima e assim a clareza do que eu sou e o que eu quero, isso para mim é insignificante de quem vem. Mas as pessoas têm muita dificuldade de se desprender de ambientes, de pessoas para crescimento. E maioria é o que ele trouxe. Nossos ambientes, eles realmente nos prendem muito, 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 enquanto a gente não tiver clareza de quem somos e do que queremos. E é bacana o que ele trouxe. Ele era do sítio. E tantas pessoas que buscam por tantas técnicas, né? Conhecimento e querem assim, buscam técnica, 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 técnica. E às vezes, cara, todos nós temos uma potência surreais dentro da gente. Só que a gente não tem consciência disso porque estamos enterrados, mergulhados dentro de tantas crenças, tantas camadas que a gente vai se colocando no decorrer da nossa jornada, da nossa vida, que a gente não consegue enxergar. E a gente só consegue enxergar quando a gente vai tirando as distrações. E quanto mais as distrações a gente vai tirando, a gente vai se conectando com o nosso interior. E esse nosso interior, quando todas as vezes que eu menciono Deus, gente, eu menciono como fonte de vida, tá? Nessa relação, não tá conectado com religião, não. Então, assim, ele tá aqui dentro de cada um de nós. Só que para a gente escutar a voz dele, a gente precisa baixar o volume dessas distrações, desses ambientes, dessas pessoas. Senão a gente não escuta a voz dele, não. Aí como que a gente quer crescer, se desenvolver, escalar, prosperar, se a gente está amarrotado de coisa ruim encostando na gente? É incoerente. Aí, mais uma vez, somos uma antena, lembra que eu falei? Quanto mais eu vibro sinal de qualidade baixa, mais eu vou atrair para minha vida. E aonde mais eu vou me aprisionar. Eu não consigo. Meu negócio, eu trabalho de segunda a sábado, não sei quantas horas por dia, faço renúncia de família, faço isso, faço aquilo. E não consigo escalar, não consigo ganhar, não consigo sair aumentar meu faturamento, não consigo. Não é nesse sentido. A gente tem que buscar estratégias inteligentes para a gente poder realmente fazer com que a gente trabalhe de uma forma inteligente, onde não leve o teu desgaste. Ah, você está me dizendo agora temos que eu vou ganhar dinheiro de uma forma fácil. Não. Mais uma vez, aqui a gente só tem adulto, né? Não tem adulto mimado. Então, o que eu estou dizendo é que quanto mais a gente se desenvolve, a gente consegue ver a vida com outras lentes. A vida sempre vai ter dificuldade, a vida sempre vai ter as suas circunstâncias e seus desafios. A diferença é como eu lido com isso. Porque eu era uma pessoa, gente, que eu olhava para minhas dificuldades e eu era coitada. O mundo estava contra mim. Nada dava certo para mim. Todo mundo tinha sorte, menos eu. Quem já pensou assim? Quem já teve uma fase assim na vida? É porque às vezes a Bem, gente fica se auto-sabotando. A gente mesmo sabe que é capaz de fazer algo, mas a gente mesmo se auto-sabota. A gente
cria uma narrativa, mas não tem disposição para colocar em prática. Aí aquilo ali cria você acaba se frustrando e acaba se decepcionando, pensando, cara, por que eu não tô dando certo nisso? Às vezes é porque assim, você sabe o que é fazer, mas por que você não faz? Uma pergunta ótima e você chegou no ponto. É exatamente isso. Todo mundo, e a internet está lotada disso. O que tem que ser feito? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe, e tem assim, de rodo, de enxurrada de conteúdo na internet de graça, falando o que tem que ser feito. Só que ninguém fala como, né? É justamente isso. A tua disposição é baixa demais em relação à tua ambição. Aí, dentro dessa dinâmica, vem a frustração, porque você não está com essa disposição alinhada com a tua ambição. Aí, quando vem a frustração, é a hora que você desiste, é a hora que você não coloca energia no teu negócio, é a hora que você fala assim, deixa para a próxima. Depois a gente alinha isso, depois o projeto vem, depois, e o depois vai passando. E vai passando. E passa-se o ano inteiro e você não conseguiu concluir nem 25% do que você se propôs lá em 1º de janeiro. E sabe o que está isso? Justamente as prisões invisíveis que as pessoas não conseguem identificar dentro de suas vidas, que são as nossas emoções. Você não consegue separar o teu CPF do seu CNPJ. É aí que você lasca o teu negócio inteiro. E não só o negócio, né? Porque isso vem uma alavanche todo, né? Vem os teus negócios, vem tua relação em família, vem tua relação como amigo, e vai contaminando tudo. É como se fosse um fungo. E vai se alastrando com tudo. Artemis, eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode. Artemis, quando a gente fala assim, separar o CNPJ do CPF, beleza. Mas hoje a gente vê, por exemplo, eu que trabalho com vendas, a gente vê a necessidade das pessoas comprarem primeiro você, a sua imagem, né? E você conquistar o teu cliente através de você. E claro, tem que ter um produto bacana, tem que ter um preço legal e tudo, todo um atrativo. Mas o que eu percebo hoje é que as pessoas elas compram a emoção, elas compram quando você interage mais, quando você dá mais atenção, quando você se envolve com o cliente, né? De certa forma, assim, se envolver no sentido bacana, de De estimular, servir. entendeu? Então, assim, é nesse sentido que você está falando, ou em que Sim, sentido você falou? sim. Porque, assim, o que acontece? Quando a gente separa, o que acontece muito com nós empreendedores, quando a gente não tem clareza, é que a gente foca muito no CNPJ, né? Então, você investe toda a tua energia na tua empresa. Mas a tua empresa só vai funcionar quem você é, da forma que você é. Se você é um dono áspero, asco, sabe? Aquele líder que cobra, mas não está ali para poder realmente crescer junto com os colaboradores, de direcionar, a tua empresa vai ser o reflexo do que você é. E é o que você falou, a venda é servir, gente. A venda é você mostrar, realmente é quando você mostra as emoções que falam, que você vai mexer as emoções, porque você não sabe como aquele cliente está chegando. Só que quando você tem uma visão da venda de que eu vou servir, eu vou transformar o que o meu produto pode transformar na vida daquele cliente. Não é sobre o produto, mas é a transformação que ele vai causar no cliente. Aí é a hora que você consegue trabalhar a emoção do cliente. E aí Entende? você transborda, você ultrapassa uma margem onde você deixa de ser apenas a A empresa e você vendedora. passa a ser a referência, você passa a ser, Exatamente. como é que eu vou dizer, a identidade. O cliente vê em você uma identificação e ali você vai criando como se fosse uma tribo, uma comunidade que te admira e que muitas Exatamente. vezes te compra, claro, pelo produto, mas principalmente por quem você é, né? Pelo que você transmite, se faz a sensação de ele sentir como uma pessoa, entende? É Isso. exatamente isso. Ou então, assim,
Todos os nossos clientes, a nossa empresa vai ser o reflexo dos donos. Quem sou eu? Como eu me vejo? Quais são as histórias que eu me conto? O que eu vibro a todo tempo? Aí não tem erro, gente. Não tem. É como mais um. Lembra da história da antena. Não tem como. Como é que você o tempo inteiro está ali na vibração altíssima e você atrair cliente. Sabe aquele cliente chato que sempre aparece? Por quê? Porque é justamente como a gente se comporta, como é que a gente vibra. Eu falo uma coisa sempre para as minhas alunas: nossos resultados são os melhores feedbacks que a gente tem na nossa vida. Aí eu pergunto a cada um de vocês: como está hoje a conta bancária de vocês? Como está hoje a tua relação dentro da tua casa? Quais são teus resultados, você profissionalmente, todos os dias? Quais são teus resultados nas tuas relações de amizade, de pai e mãe? Qual é a qualidade dessas relações? Quais são as qualidades dos pensamentos que você tem sobre você? Nossos resultados são os melhores feedbacks. E isso você não precisa responder a ninguém, porque você pode enganar todo mundo, mas o teu subconsciente você jamais se engana. Ele sabe de tudo que você pensa e do que você faz. Então, olha, analisa bem, assim como um todo, a vida e veja como está cada área, mas sem desmembrar, porque lembra, somos um ser único, não tem como ser repartido. E começa a analisar e ver quais são os resultados que vocês têm hoje. A gente busca muito por resultados muito extraordinários, muito grandes, para poder enxergar realmente a falha ou o sucesso. E o que é o sucesso? Fiz essa pergunta uma vez numa aula. O que é o sucesso? O sucesso, para mim, Artemis, é o todo dia fazer. É a jornada que eu tenho de todos os dias que eu acordo, que eu faço, que eu me proponho a fazer. A jornada está aqui. A jornada, para mim, não é fazer uma corrida e ganhar uma medalha no final. Não é. Não é ganhar o troféu, não é ganhar o mérito do sucesso, para mim, não é esse. Mas sim quem eu me torno todos os dias quando eu me proponho a fazer. O que eu me comprometo comigo, com meus negócios, com a minha família. Conseguiram compreender? Eu queria fazer uma dinâmica. Dá tempo, Alexandro? Dá sim. Já tem tempo Eu ainda. queria fazer uma dinâmica. Vocês sempre conseguem pegar um papel e uma caneta rapidinho. Quero que vocês acreditem numa coisa: nós temos o poder de mudar a realidade das nossas vidas, honrando a nossa história, tudo que nos foi ensinado pelos nossos pais. Mas nós somos livres de mudar nossas vidas. Levem isso no coração de vocês. Conseguiram pegar? Vocês pegam a folha e fazem um risco assim no meio, aí coloca de um lado pai e do outro lado mãe. Aí eu quero que vocês coloquem aí, podem colocar umas 3 ou 4 características, ninguém vai falar, ninguém vai mencionar, isso é para vocês, tá? Características boas e ruins do pai e boas e ruins da mãe.
Quando todo mundo terminar, me avisa, por favor. Tem que ser 3 e 3 ou se for menos não tem problema? Não, não tem problema, não. Vai ficar para você mesmo. É só para você entender o real contexto de tudo. Já? Agora eu vou fazer 4 perguntas para vocês só respondem sim ou não, tá? Aí mesmo no papel de vocês. Não precisa pronunciar, não. Vocês já viram o pai de vocês brigando por dinheiro? Segunda, vocês já viram seus pais tendo culpa por gastar dinheiro ou por ter dinheiro? A terceira, já viu seu pai dando dinheiro a alguém e te ensinando que aquilo é uma forma de ser uma pessoa boa? E a quarta e a última, já ouviram seus pais dizendo que dinheiro é ruim? Agora, vocês vão riscar a palavra pai e a palavra mãe. E embaixo do pai, você vai colocar como eu trabalho. E embaixo da mãe, como eu me relaciono. Aí vocês vão identificar quem são vocês no trabalho e nas relações de vocês. Como é que pode? Né? Bateu demais aqui, viu, meu amigo? Viu como está relacionado demais ao nosso sistema familiar? Toda a relação que a gente tem sobre a prosperidade. E é mais interessante, gente, que uma vez eu fiz e o rapaz pegou e falou assim: Nossa, mas é impossível, porque eu resisto, eu não consigo ser arrogante como meu pai. Aí eu falei: Exatamente, você vai contra. Você não quer ser ele. Então você força para não ser ele dia a dia. Mas o primeiro gole de cerveja, o primeiro vinho que tu coloca para dentro, lá vem a arrogância, não vem não? Aí ele ficou todo sem graça, ele falei, pois é. Porque é algo que você luta contra, mas tá ali. No primeiro gatilho vem à tona. Tudo, tudo, tudo. Você acaba sendo pesado no dia a dia. Você imagina manter uma máscara 24 horas. Pesa a pessoa. Eu quero falar uma coisa para vocês em relação aos nossos pais, para que vocês pensem nos padrões de vocês, que cada um deve ter consciência, ou talvez não, dos padrões que se repetem na vida de vocês. E pode ser não só no profissional, mas dentro de relações, de relacionamento afetivo, até mesmo com amizades. Mas todas as vezes que a gente olha para os nossos pais,
para vocês não pensarem que eu sou a louca. E como assim? Ela está trazendo assim que eu tenho que ter raiva do meu pai e da minha mãe? Falar, não, não é isso. É de vocês olharem para eles e tirarem um rótulo de pai e mãe em milésimo de segundo. O que sobra por detrás desses rótulos de pai e mãe? São 2 seres humanos, cheios de falhas, tanto quanto a gente. Então, os pais de vocês não devem nada a ninguém. Assim como vocês também não devem nada a eles. É honrar e trazer a experiência de tudo que eles ensinaram, mas vocês são livres de, a partir de agora, fazerem diferente na vida de vocês. Como homens, como pais, como profissionais, como amigos. Isso é a dinâmica de honrar pai e mãe. E não achar que a gente precisa repetir e trazer todos aqueles erros, todas as falhas, todo o peso daquela bagagem por toda a minha jornada. Porque assim a gente consegue entregar o melhor para os nossos filhos, o melhor para nosso marido, nossas esposas, para os nossos colaboradores dentro das nossas empresas. Isso é uma decisão de vocês diariamente. É uma escolha que vocês têm diariamente. Era isso que eu queria entregar para vocês hoje. Me diz o que vocês acharam, qual é o ponto de vista de cada um. Primeiro, agradecer aqui que bateu demais, eu não sabia disso, né? Dessa dinâmica, eu fiquei surpreendido aqui com o que eu anotei. Eu vi todo mundo se espantou aqui, quem tá com a câmera aberta, chega se espantou também, eu acho que tiveram a mesma sensação que eu tive, que casou bem direitinho. Mas eu quero deixar todo mundo falar e no final vou trazer alguns pontos que você trouxe para a gente dar uma passada por cada tópico aqui, que eu achei muito interessante, eu anotei muita coisa. Acho que vocês também podem agregar, trazendo alguma visão que vocês tiveram de algum ponto que foi importante aí, que chamou a atenção de vocês. Quiser começar, Flávio, que tá na ordem aqui, eu tô te vendo primeiro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu entrei já tinha iniciado, né? Mas deu para pegar bastante coisa, né? Essa dinâmica aqui realmente foi quando a gente começou a notar aqui, né? Quando ela pediu para colocar aí o trabalho e o que eu me relaciono, né? Realmente é isso, né? Tipo, às vezes no meu trabalho eu vou fazer alguma coisa, né? Que eu fico pensando assim, meu pai me ensinou a fazer isso aqui dessa forma, né? E o relacionamento com as pessoas, né, realmente é tudo mais ali voltado para o lado que minha mãe passa para a gente, né? E eu estava, antes de entrar aqui na live, né, eu não estava mexendo no celular, aí eu não estava nem me lembrando. E é importante, né, esses encontros, né, porque a gente aprende muita coisa, né? Às vezes a gente está ali fazendo alguma coisa, estava resolvendo as coisas de trabalho, e aí eu vi a mensagem que a Alexandre tinha mandado para mim, e valeu a pena, né, tipo, participar, né, e aprender um pouquinho mais ali, né, e estar junto e vendo que as experiências, né, de quem também passa, né, ali no dia a dia, passa as mesmas coisas do que a gente vem passando, né, e é isso. Foi muito bom. Perfeito. E aí, Lindolfo? Assim, só tenho a agradecer mesmo, principalmente por essa dinâmica, e aí é uma coisa assim realmente surreal. E eu acredito que tem muito ensinamento, esses encontros aqui são importantes, né? Tô meio sumido aqui, alguns que já é um pouquinho anterior a mim, mas a gente vai colocando um percurso para trilhar. Mas assim, só agradecer mesmo, Artemis, aí por essa sua aula, né? Por trazer esse seu conhecimento e falar que você foi a prova viva, né? Quando você falou ali que você era uma pessoa totalmente uma outra pessoa, eu olhei assim, eu disse, não acredito
Eu era. Isso, né? Mas assim, só você sabe realmente o que você passou e acho que a gente precisa entender mais sobre a gente, né? E assim, o amor a si próprio, independente de religião. Se a gente não chega a se amar, não tem esse amor próprio nosso, como é que a gente vai se melhorar e tentar melhorar o mundo ao nosso redor? Então, acho que é muito isso. Esse foi o ensinamento que eu tive aqui nesse encontro de hoje. E aí, Felipe? Perfeito. Antes de Felipe falar rapidinho, o que Crispim falou ali, é exatamente uma crença também que carregamos, tá? Não se colocar como prioridade. E quando a gente remete, até acredito que todos, não sei se todos já andaram de avião, mas sempre nos primeiros socorros, primeiro coloca a máscara em você para depois você atender quem estiver do lado, mesmo sendo uma criança ou idoso. Então é exatamente isso. Eu preciso primeiro cuidar de mim, me amar, para que eu possa amar o outro. Porque uma pessoa que não tem amor próprio por si, não tem amor próprio, ela jamais vai saber o que é amar o outro, gente. Ela jamais vai saber o que é cuidar do outro. Não vai, ela sempre vai ter uma relação de troca, débito e crédito, que eu chamo. Ela vai estar fazendo e vai estar esperando algo em troca. Ela vai cobrar aquilo ali, porque ela está vazia. E quanto mais eu me amo, mais eu me preencho. Então, qualquer pessoa que vier, ela vai vir para multiplicar, não é para somar. Porque quando a gente pensa em somar, é porque ainda está faltando algo dentro da gente. Eu quero multiplicar. Então, quanto mais eu transbordo, mais eu multiplico. Pode falar, Felipe. Boa noite novamente. Boa noite. Eu gostei bastante da dinâmica. Bem, acho que, assim, algo diferente, mas que trouxe bastante sentido. Aí eu coloquei aqui os dois principais valores do meu pai e da minha mãe. Assim, meu pai sempre gostou muito de ajudar. É uma pessoa muito honesta. E, tipo, eu sempre me identifiquei muito com isso. Tentei transbordar no meu negócio, os negócios que eu faço, esses valores. E da minha mãe, a minha mãe não tem besteira com nada. É uma pessoa ali tem um modo ativo, tem um modo Passivo. passivo e ela é o neutro. Ela é o neutro ali, não tem besteira com nada. Mas eu me tornei uma pessoa assim, em alguns sentidos. Eu tenho besteira com algumas coisas, mas assim, basicamente com nada também. Eu consegui me conectar bastante com essa dinâmica, mas me conectei bastante também com esse tema que você falou. Todo esse tema eu consegui me conectar bastante, porque é um tema que eu gosto, que eu já venho estudando, já venho implementando na minha vida, e algo que veio dando muito certo foi criar uma rotina de sucesso. Criar uma rotina no qual eu mesmo conseguisse me parabenizar. Caramba, estou conseguindo cumprir isso, estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo cumprir minhas metas. Então, a autossabotagem mexe muito com o nosso subconsciente. A gente fica pensando, caramba, será se eu vou conseguir? Será se não, depois eu faço. Aí você nunca faz. E quando você cria uma rotina de sucesso, uma rotina que sucesso tem vários sentidos, né, como você falou. Então, Sim. sucesso. Acho que a internet dele caiu. Acho que ele já entra de novo. Mas ele trouxe um ponto também bacana para vocês pensarem, gente, sobre a rotina. A gente sempre pensa e olha que quer o resultado grandioso, como eu falei no decorrer da aula. Mas o que vai te fazer conquistar esse resultado também é exatamente seus hábitos diários. É o que você faz todos os dias. É o que você escolhe, toma as decisões todos os dias. Aí eu sempre trago isso no meu Instagram, né? Porque muita gente olha e fala: nossa, eu queria a sua rotina, eu queria a sua disposição, eu queria a sua energia. Você faz o básico. E o que é o básico, Artemio? O básico é você acordar, arrumar sua cama, o básico é você tomar um banho, o básico é você ler um livro, o básico é você preparar um café da manhã para você e não esperar por alguém fazer.
É o básico, gente. É o arroz com feijão bem feito. Não tem segredo, não tem fórmula. O segredo está dentro da nossa rotina. Qual é a rotina que a pessoa que você quer se tornar teria? Começa a fazer, a praticar todos os dias isso. Qual é o tipo de alimentação que essa pessoa, essa tua nova versão lá da frente gostaria de comer? Quais são os hábitos dessa pessoa? Tudo isso você implementando, tudo você colocando em movimento, você vai acessando uma nova versão. E você vai vendo o quanto você é capaz de fazer. E isso vai replicando, gente. Isso é incrível. Porque no meu caso começou com atividade física e depois eu fui replicando em tudo na minha vida. E eu fui realmente conseguindo conquistar os meus resultados. Porque eu era uma pessoa muito escassa, uma pessoa sedentária, uma pessoa que vítima de tudo, a coitada de tudo, e não conseguia nada na minha vida. Nada, absolutamente nada. E eu me descobri na academia, fazendo atividade física, porque eu me contava todo o tempo a história de que a academia não era para mim. Ser fitness nunca na minha vida. Era essa história que eu contava todos os dias para mim, mas por detrás disso, na verdade, tinha uma incapacidade minha de fazer aquilo. Eu me sentia incapaz de fazer aquilo. Então, para eu não fraquejar, não falhar diante de todos, eu jamais me colocava no desafio de ir para a academia. Porque todo mundo ia olhar para mim e apontar para mim, e olha lá, falhou mais uma vez. Mas não era sobre o que o outro falava de mim, mas era sobre eu mesma que falava isso para mim, que eu ia me falhar, que eu ia falhar. Então, ó, se coloquem desafios diariamente. Vocês vão ver o que vocês vão encontrar lá na frente. Isso é incrível, isso é transformador na vida das pessoas. E Boa. Ana Carla? Isso. Oi, Artemis, eu estava escutando você falar e passou um filme na minha cabeça também, porque quando eu estava com 45 anos, eu dei uma virada de chave na minha vida, né? E eu decidi, através, quando você falou que você se descobriu na academia, eu também, porque eu consegui perder 17 quilos, eu mudei completamente de fora, mas principalmente por dentro, né? E eu me vi ali forte o suficiente para enfrentar tudo que viesse para a minha vida, né? Então, assim, a partir daquele momento, morreu a mulher submissa, morreu a mulher que vivia um relacionamento abusivo, morreu aquela mulher que vivia única e exclusivamente para atender aos outros, se colocando sempre em segundo e terceiro plano, e nasceu uma mulher que olhou para si, né? E isso foi muito bacana porque me fez ter a admiração do meu próprio filho. Meu próprio filho chegou para mim e disse: mãe, a melhor coisa que você fez pela sua vida foi se descobrir, foi se separar do meu pai, foi dar uma guinada na sua vida. Então, viva o seu momento, alce voos, faça o que você quiser, porque você é capaz. E hoje, com 51 anos, prestes a fazer 52, eu estou na metade do curso de Direito, tá? Pedi demissão de um trabalho que eu estava como CLT, ganhando um super salário aqui em Fortaleza, mas eu não estava feliz, estava triste. E hoje estou trabalhando com o que eu amo, que é moda. Voltei a trabalhar com moda, que é uma coisa que me enche o coração. Então, assim, nunca é tarde para a gente começar, nunca é tarde para a gente virar a chave, sabe? O importante e o segredo está na consistência, na persistência. E saber que todo dia é uma construção que você tem que fazer todo dia. Todo dia. Perfeito. Parabéns, é isso mesmo. Boa. É exatamente isso. E é bacana, né, Alexandre, o que ela trouxe ali, porque muitas pessoas têm medo de tomar decisões por se acharem já passou meu tempo. Jamais, já trabalhei até aqui fazendo isso, vou morrer fazendo isso. Mais uma síndrome que eu crio, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque as pessoas têm medo, do novo, medo de se arriscar, medo de desafios. Mas ela prefere 1000 vezes viver na infelicidade do que buscar algo por ela mesma.
do que arriscar, né? Então, o risco, às vezes, que ele traz arriscar. uma coisa nova, diferente, que você não queria viver se não tivesse tentado ali. Parabéns, Ana. Exatamente. Deixa eu me entrar aqui agora, porque eu, nessa dinâmica, com a orientação aí que foi passada, eu peguei uma folha, eu risquei ao meio, eu coloquei aqui pai do lado esquerdo, mãe do lado direito, aí coloquei as características, as quais foram mencionadas, e coloquei aqui nas perguntas com relação a dinheiro, se achava dinheiro de uma certa forma, se doava dinheiro, o cara que achava disso, beleza. Aí ali cortou para mim, risque o nome do pai, risque o nome da mãe. O que sobra aí, isso significa o quê? São características que eu herdei, é isso? Sim, eu estou deduzindo aqui. Sou eu, essas características faz parte de mim? Quando você Exatamente risca isso, o né? pai, você é com a forma que você trabalha. E quando você risca o nome mãe, é como você se relaciona com um todo na sua vida. Entendi. Conseguiu? Entendeu? Não, de entender, eu entendi.